Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 42.2, tá? Ou seja, aquela aula onde nós vamos resgatar aí os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós estávamos falando? Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós falávamos, dá uma olhada aqui, nós falávamos a respeito da estática dos sólidos, ok? Olha lá, ó. Estática dos sólidos, ok, pessoal? Aí você fala assim, professor, estática dos sólidos? Bom, estática, o que você imagina? É uma coisa que está parada, uma coisa que está em repouso, algo que está estático. E aí dos sólidos, ou seja, a estática referente aos corpos no estado sólido, ok, pessoal? Então vamos lá, o que a gente vai ter que analisar a título de revisão? Quais as principais condições, né, são necessárias para que um corpo fique nesse equilíbrio estático? E aí, para você reforçar esse conceito, vamos entrar aqui na primeira lei de Newton, né? O que fala a primeira lei de Newton? O que diz a primeira lei de Newton? Para que aconteça o equilíbrio de um corpo, ou seja, para que um corpo esteja em equilíbrio, o que tem que acontecer? Primeiro, olha só, se for um equilíbrio estático, ou seja, ele vai estar em repouso, ok? E outra coisa, se for um equilíbrio dinâmico, esse corpo ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um corpo ele pode estar em dois tipos de equilíbrio, tá? Pensa comigo aí. Existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, ou seja, o equilíbrio em que o corpo está parado, está em repouso, mas esse não é o único tipo de equilíbrio. Também pode acontecer aquele equilíbrio em que o corpo se move, ele apresenta movimento, mas não é qualquer tipo de movimento. É um movimento onde o corpo está numa trajetória retilínea e é um movimento onde o corpo apresenta velocidade constante. Então, olha que interessante. Então, é movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Continuando. É necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula, né? A resultante das forças tem que ser nula, tá? Aí você vai lembrar lá da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a resultante das forças for nula, quer dizer o quê? Que esse corpo não tem aceleração. Não tendo aceleração, ou seja, tendo aceleração igual a zero, ele vai ter uma velocidade constante, tudo bem? Então, por isso que a resultante das forças tem que ser nula, né? Ou seja, tem que ser igual a zero. E olha só, força resultante igual a zero, o que te garante que não tem aceleração. Não tendo aceleração, te garante que a velocidade vai ser constante, se ele apresentar uma velocidade, ou que ele é um corpo que está em repouso, que é o caso do equilíbrio estático, ok? Outra coisa que nós falamos também na aula passada foi a respeito do torque de uma força ou momento de uma força. Olha só como funciona isso. Uma grandeza física que mede a capacidade de uma força provocar uma rotação, né, de um corpo, aplicar ou provocar uma rotação, ela se chama torque ou momento de uma força. E aqui você vê o exemplo de uma pessoa operando aí uma chave, né, tentando soltar ou apertar um parafuso, tudo bem? Então, esse momento ou torque de uma força, ele vai pegar um desses dois nomes. Bom, quando que o corpo vai estar em equilíbrio? Quando eu falo que ele está em equilíbrio? Primeiro, você vai pensar o seguinte, somando todas as forças que atuam sobre ele, né? Somou todas as forças que atuam sobre ele, e o resultado dessa soma deu zero, ou seja, a soma dos corpos deu igual a zero, foi nula, então nesse caso você está garantindo que ele está em equilíbrio. Só que equilíbrio que é esse aqui? Um equilíbrio de translação, ou seja, ele não vai sair de um ponto e ser levado para o outro, por exemplo, para frente, para trás, à direita, à esquerda, ele está no equilíbrio de translação, correto. Mas será que essa condição é a única condição necessária para o corpo estar em equilíbrio? E a resposta é não, porque não existe apenas o equilíbrio de translação.
esse corpo que não está em translação, ele poderia, por exemplo, estar girando. Aí é um outro tipo de movimento. Só que a soma das forças igual a zero, o somatório delas igual a zero, não garante que ele não esteja girando. Para isso, eu tenho que levar em consideração uma outra grandeza. Então tá aqui, ó, equilíbrio de translação, somando todas as forças, né? Uma soma vetorial, né, desses vetores vai ser nulo, vai ser igual a zero. Perfeito. Agora, garantindo que ele não tenha rotação, aí vai entrar em cena outra grandeza. A soma das intensidades dos momentos, né? Momento da força, o torque, aplicada no corpo em relação ao ponto O, se essa soma for nula, aí nesse caso eu estou falando que ele vai ter o quê? Equilíbrio de rotação. Logo, para que um corpo esteja perfeitamente estático, essas duas condições que eu mencionei, elas têm que ser atendidas. A soma das forças tem que ser igual a zero e a soma dos momentos tem que ser igual a zero. Então, olha só, pessoal, nós vamos dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos corrigir as questões aí no passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão. Primeira questão. Questão da PUC, né? Em um experimento, vamos lá. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes, tá? Iguais. Em seguida, apoiaram-na sobre a haste triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Ok, então tá aqui a representação, olha só. Temos aqui o saco de arroz, né, 5 quilos, ele foi colocado em apoio, um apoio triangular, e aqui está a posição. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? As 8 partes. E aqui está em equilíbrio. Quando falamos agora em dinâmica, o primeiro passo é desenhar as forças, né, que a barra sofre, ou seja, que estão atuando sobre a barra. Entendendo que a tração que a corda puxando o arroz exerce sobre a barra de ferro é igual ao peso do arroz. Podemos, a partir daí, desenhar as forças do problema que irão entrar em equilíbrio pelo fato da barra não rodar e nem mover-se, né, porque ela está em equilíbrio. Perfeito. Então vamos lá. A primeira força que a gente vai destacar é a força de reação, né? Uma força de reação significa que a barra está sobre uma peça triangular, ela está apoiada. Se ela está apoiada, nós vamos ter aqui um vetor, né, na vertical, de baixo para cima, que vai ser a normal. Então vamos chamar isso de vetor normal. Então essa vai ser a nossa reação de apoio ou vetor normal, ou seja, do apoio. No lado esquerdo, vamos ter o quê? O peso do saco de arroz, ok? Então ele vai estar o quê? Na vertical para baixo. Estamos aí, ó, o peso de arroz na vertical para baixo. Perfeito, peso A. E aí nós vamos ter o peso da barra, né? O peso da barra. E o peso da barra, onde que ela está? Ela está exatamente no meio da barra, ok? Ela está exatamente no meio da barra. Então, quando eu analisar aqui, ó, como ele fala na questão que se trata de uma barra homogênea, e ela está separada em 8 partes iguais, então o que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4. Bem aqui, ó. Bem aqui é o centro da barra. Então, no centro da barra, eu vou desenhar na vertical para baixo o peso da barra. Tudo bem? Essa contagem que eu fiz aqui, ó, desse lado para o outro, para chegar no meio,
ela poderia facilmente ser feita do outro lado, tá? Ah, professor, eu estou contando daqui, não tem problema. 1, 2, 3, 4. Chegou aqui, ó, 4, significa que ele está na metade, é o mesmo ponto. Ou seja, a barra, toda ela, né, ela tem uma extensão, mas você vai representar o peso dela localizado no único ponto, que é o centro de massa, centro de gravidade, tudo bem? Vai estar ao centro dela, sendo um corpo homogêneo, que é o caso dela, tá? Ela tem a mesma densidade em toda a distribuição do material. Vamos nessa. Continuando, agora que nós representamos o apoio, né? A força de apoio, a reação normal. O peso A do saco de arroz. O peso da barra está ao centro dela. Perfeito. E aí nós temos que garantir o seguinte, o somatório das forças tem que ser igual a zero, para que eu tenha um equilíbrio de translação. E o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero, para que eu tenha um equilíbrio de rotação. E aí, só lembrando que o momento, em módulo, eu posso calcular ele multiplicando a força aplicada pelo braço de alavanca, ok? Então, vamos lá. Vai ficar assim, peso, né, do saco de arroz, PA, multiplicado pelo braço de alavanca, que é isso aqui, ó, DA, ok? Aí, do outro lado, isso aqui é um torque que vai estar no sentido anti-horário, tá? Ou seja, no sentido anti-horário, positivo. Agora, do outro lado ali, ó, peso, ou seja, a força da barra, peso, multiplicado pelo braço de alavanca dela. O braço de alavanca dela é a distância desse ponto até o ponto de apoio. Tá aqui o braço de alavanca. O sentido da rotação, horário, então vai ser negativo. Então, ó, o momento da força do saco de arroz, positivo, sentido anti-horário. O momento da força do peso da barra, sentido horário, portanto negativo. E aí os dois, olha só, o somatório deles igual a zero, está aqui, igual a zero. Continuando. O peso vai ser a massa, né, vezes a gravidade, G, vezes o braço de alavanca, quantas unidades? 1, 2, 3. Então tá aqui, ó, 3. Aí passo isso aqui para o outro lado, né, positivo. Então, massa da barra, não sabemos. Multiplica pela gravidade, multiplica pelo braço de alavanca, que é apenas 1. Perfeito. A gravidade está multiplicando dos dois lados, você pode cortar. Então vai ficar o quê? Vai sobrar o quê? 5 vezes 3, 15. E do outro lado, massa vezes 1, massa de B. O que te vai dar uma conclusão que a massa da barra é o quê? 15 quilogramas, né? Uma massa de 15 quilogramas, que vai ser a letra I. Ou seja, essa questão aqui, pessoal, ela destaca a importância do entendimento do que é um corpo extenso. Por exemplo, a barra, ela é um corpo extenso. Jamais eu poderia tratar ela como um ponto material, porque sabendo que ela tem dimensão e que essa dimensão dela importa para o cálculo, eu não poderia representar o ponto do peso dela em qualquer local. Ou seja, o comprimento dela importa, né? O comprimento importa para falar se o peso estaria localizado mais para lá ou mais para cá, tudo bem? Então, uma questão simples, que se você não fosse considerar a massa da barra ou considerá-la como um ponto material, você teria que pensar assim, eu tenho um peso A, eu teria que ter um contrapeso para equilibrar. Só que quando eu considero a barra como um corpo extenso, que ela é, nesse caso, o próprio peso dela já produz um momento, já produz um torque que vai contrabalancear o momento, o torque do saco de arroz. Vamos nessa. Continuando, próxima questão. Um atleta está fazendo flexões apoiada no solo. No instante considerado na figura, ele está em repouso, tá? Está em repouso e tanto a força do solo sobre seus pés, de módulo FP, né? Força sobre os pés, quanto a força do solo sobre as suas mãos, chamado de FM, são verticais. Suponha que o peso P do atleta atue em seu centro de massa com linha de ação a 90 centímetros da distância de seus pés e que suas mãos estejam a 120 centímetros de seus pés, como indica a figura, tá?
Então tá aí a representação aqui, ó. Ele dá o centro de massa, onde está atuando o peso. Aqui a força sobre os pés, FP, e aqui a força sobre as mãos, FM. Se o módulo do peso do atleta é de 600 newtons, então a força sobre as mãos e a força sobre os pés valem respectivamente. Então essa aí é a pergunta, tá? Ele quer saber qual é a força de reação aí sobre as mãos e a força de reação sobre os pés. Vamos lá. Fazendo o ponto em FM, né? Vamos ter o seguinte: o somatório dos momentos, ou seja, momento da força sobre os pés mais o momento da força sobre as mãos, tem que ser igual a zero. Então vai ficar assim: força sobre os pés, aqui ó, força sobre os pés multiplicado pelo braço de alavanca, que aí se ele está considerando o ponto de apoio como sendo as mãos, o meu braço de alavanca vai ser o quê? Exatamente 120 centímetros, que quando eu transformo para metro, eu divido para 100 e vai ficar o quê? 120 centímetros dividido para 100 vai te dar 1,2 metros. Então tá aqui, ó, FP vezes o braço de alavanca, 1,2, menos momento do peso, é o peso multiplicado pelo braço de alavanca dele. Qual é o braço de alavanca? 0,3 metros, que é o famoso 30 centímetros. Agora, pessoal, vamos lá. Multiplicou aqui 600 por 0,3, obtém 180. Passa para o outro lado da equação, fica positivo, 180. E 1,2 está multiplicando, passa dividindo. Após essa divisão, vamos obter uma força sobre os pés de reação de 150 newtons, ok? Considerando que para cima, né? Para cima eu tenho força sobre as mãos. Para cima eu também tenho força sobre os pés. E para baixo eu vou ter a força-peso, então vai ficar assim, ó, força sobre as mãos menos o peso mais força sobre os pés igual a zero. Substituindo, né? Força sobre as mãos desconhecido, peso 600, força sobre os pés 150 e vamos ter assim força sobre as mãos igual a quanto? 450 newtons. Então aí respondemos que a força sobre os pés é 150 newtons e a força sobre as mãos 450 newtons, nos dando como resposta a letra C. Ok, pessoal? Vamos lá. Decolando para o futuro. Questão 3. A Op Art ou arte óptica é um segmento do cubismo abstrato que valoriza a ideia de mais visualização e menos expressão. É por esse motivo que alguns artistas dessa vertente do cubismo escolheram o Mobile como base de sua arte. No Mobile representado, considere que os passarinhos tenham a mesma massa e que as barras horizontais e os fios tenham massas desprezíveis, tá? Para que o Mobile permaneça em equilíbrio, conforme a figura, a barra maior que sustenta tanto o conjunto deve receber um fio que o pendure, ou que a pendure, atado no ponto numerado por. Então vamos lá. Dá uma olhada. Vamos apagar isso aqui. Dá uma olhada. Vamos lá. Nós temos os furos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, olhando para esses furos, a pergunta simples, e a simples pergunta é: se eu fosse amarrar um fio em um desses furos aqui, vamos lá. Se eu fosse amarrar os fios em um desses furos aqui, furo 1, 2, 3, 4, 5, 5, apenas um deles vai te dar uma condição de equilíbrio. Em qual deles seria? Em qual deles você teria que amarrar um fio para ter o equilíbrio? Em qual deles você teria o momento ou o torque, né, para ter o equilíbrio? Vamos nessa. Olha lá a resposta. O equilíbrio vai ser atingido se você aplicar um fio aqui que dê apoio no ponto 3. Aí você fala, por que, professor, no ponto 3? É simples. Aqui no ponto 3, a força aplicada aqui é de 3 pesos do pássaro. O braço de alavanca é 3. Então você vai ter uma força de 3P e um braço de alavanca de 3, no momento, sentido horário. E do outro lado, você vai ter uma força também de 3P, ou seja, 3 vezes o peso do pássaro,
o braço de alavanca vai ser igual ao primeiro, 3, só que o momento vai ser no sentido anti-horário. Logo, se o ponto de apoio for aqui, momento 1 mais momento 2 igual a 0, porque vai ser o mesmo valor em módulo, mas eles estão em sentido de rotação contrários. Logo, o ponto de apoio tem que ser o ponto 3. Ok, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.